Valorize os atores locais, valorize os grupos locais. Indo ao teatro, além de você sair de ali feliz, leve, você estimula ali toda uma cadeia produtiva de geração de emprego mesmo. E quanto mais o teatro estiver fortalecido, mais a gente vai ganhando espaço e mais o Estado cresce e desenvolve. Obrigada pelo aceite do nosso convite de estarem aqui hoje falando um pouco sobre a cena de teatro. E eu vou começar então perguntando se dá para viver de teatro aqui no Espírito Santo e o que vocês enxergam de desafios e oportunidades. Primeiramente, agradecer o convite, a gente fica muito feliz de poder trocar, né? Falar um pouquinho do nosso ofício, do nosso trabalho. Acho que essa é uma pergunta bem polêmica, assim. Eu acho que eu diria que dá para sobreviver de teatro no Espírito Santo, sim, mas são vários caminhos e vários percalços, assim. A WB, por exemplo, a gente existe desde 2007 e vivemos de teatro exclusivamente no estado do Espírito Santo até 2014. Foram 7 anos aí. No começo, obviamente, a gente tinha trabalhos paralelos, enfim, e tocava a WB, mas desde 2014 a gente expandiu e tem feito trabalhos em âmbito nacional. Então, assim, olhando para a realidade da WB agora, eu acho que se a gente dependesse só da cena cultural no estado do Espírito Santo, talvez não daria para viver de teatro. Realmente, a WB foi crescendo, foi se profissionalizando, e o mercado do Espírito Santo não foi crescendo conforme a empresa foi crescendo. Eu acho um estado com um potencial fortíssimo, né? Enfim, nós capixabas, a gente tem a cultura, né? A essência cultural é muito forte, mas tem várias limitações, né? Nós temos só 2 teatros de médio porte, nem de grande porte no Espírito Santo. No Espírito Santo, nem em Vitória, no Espírito Santo, né? Que são 2. Então tem, por exemplo, um clássico do nosso estado, que é o Carlos Gomes, está anos fechado. O Cais das Artes está anos em obra e não fica pronto há mais de 10 anos. Então falta muita estrutura no nosso estado. Os teatros só ficam em Vitória, eles vivem na Grande Vitória, né? Ou seja, várias cidades riquíssimas que não possuem teatro. A Serra, que é aqui do lado, acho que é a nossa maior população e o maior renda per capita, não tem teatro. Vila Velha não tem teatro, Guarapari não tem teatro. Então isso realmente limita, além de investimentos, né? O Espírito Santo, dentro do Sudeste, é o estado onde menos capta recursos, onde tem menos investimentos na área de cultura. Então, o que eu percebo realmente é que a gente teve alguns anos de um fomento às artes, e aí parece que o Estado deu alguns passos atrás. Eu acho que o grande marco do Estado hoje numa evolução cultural foi a Lei Estadual de Cultura, que é a LIC. Foi um grande acerto para o desenvolvimento cultural do Estado e realmente para a economia criativa, mas as empresas ainda investem muito pouco. Precisa realmente acreditar e fomentar mais. E nós, como empresários e produtores, nós dependemos muito disso. Dessas empresas, para poder estimular e fazer com que o nosso estado e a nossa cultura se fortaleça. A diferença é porque, assim, é a mesma coisa, a gente cai no mesmo problema, são investidores. Porque, assim, eu vou dar um exemplo, a gente estreou há alguns anos atrás um espetáculo chamado Rubem Braga, A Vida em Voz Alta. Um texto de um autor capixaba e de um expoente da cultura brasileira e da cultura do Espírito Santo. A gente teve pouquíssimos investidores, né, investimento nesse projeto em si. Então, o que falta mesmo no Espírito Santo é a iniciativa, né, pública e privada de valorizar. O que acontece nessas montagens no Rio de São Paulo é que as grandes empresas investem nesses projetos. Então, a gente acaba contratando artistas conhecidos e não conhecidos, né, da televisão, alguns do teatro. Aqui a gente tem muito desejo de montar projetos com grupos daqui, com artistas daqui. Mas o que falta, a gente cai no mesmo problema, que é a falta de investimento mesmo na cultura local e na valorização do artista local, né? E na quantidade, porque, por exemplo, quando estreamos espetáculos fora, né, fazemos temporada, 2, 3 meses em cartaz com o mesmo espetáculo. Aqui em Vitória não tem esse costume, não tem esse hábito de grandes temporadas, até por conta, e aí a gente volta para o mesmo problema, né, da falta de espaço, né? Então, a gente só tem 2
teatros de médio porte aqui no estado para receber esses espetáculos, imagina você ocupar ele com um único espetáculo durante 2 meses. Então, não tem como, assim, fazer. Então, para a gente que monta espetáculos, né, na montagem de espetáculos, a gente quer que esse espetáculo dure o maior tempo possível. Então, por isso, as montagens e as grandes temporadas acontecem entre o Rio e São Paulo. Esse espetáculo que o Wesley acabou de mencionar, do Rubem Braga, a gente fez uma temporada com ele, que é uma coisa inédita em Vitória, esse ano. Ficamos em cartaz em janeiro e fevereiro. Então, uns 2 meses, uns 2 meses. Acho que 2 meses em cartaz. Entrada gratuita. E mesmo assim, você vê que é difícil, né? Tem uma resistência. Tem uma resistência mesmo com grandes temporadas aqui. Não é uma prática do mercado cultural do Espírito Santo. Realizar como dono do projeto, a gente fica sempre em busca de boas oportunidades ou de algum texto que motive a gente contar aquela história. Então, uma preocupação minha e da Bruna é fazer com que a nossa arte, que nossa produção, nosso teatro, transforme as pessoas, transforme aquele espectador. Então, nós temos sempre buscado textos com alguma discussão social, com algum tema que seja pertinente e necessário a ser discutido com aquelas pessoas. Então, não é só cultura por cultura, não é cultura por entretenimento. Então, a gente busca sempre outras camadas, né, para serem discutidas. A gente viaja muito, então a gente está sempre atento ao mercado internacional, ao que estreia em Nova York, ao que estreia em Londres, que estreia em outros países da Europa, e fica atento a esse mercado, e também de autores brasileiros. Então, a gente está sempre pesquisando, buscando inovar mesmo nesse aspecto. E aí, em Vitória, são espetáculos que a gente traz para cá, né? Ficam aqui no final de semana. A gente faz uma curadoria mesmo, interna mesmo, entre eu e o Wesley. Como ele disse, a gente viaja muito, então a gente está sempre atento ao mercado. Está estreando no Rio, está estreando em São Paulo. E aí, em paralelo a isso, a gente conhece o nosso público, né? Sabe o que eles querem ver. E aí a gente vai selecionando de acordo com isso, assim, o que a gente viu de melhor que está acontecendo no eixo Rio e São Paulo, o que atende a demanda do nosso público e o que cabe nos teatros, né? Tem muita coisa que a gente vê, por exemplo, que não comporta nos teatros aqui de Vitória. Então, a gente segue por essas 3 vertentes e aí faz a nossa curadoria e seleciona os espetáculos. Obviamente, a gente faz circuitos de espetáculos com empresas, igual agora a gente tem um circuito cultural Unimed, e aí a gente faz uma pré-seleção, envia para eles fazem uma curadoria interna com os colaboradores, e aí juntos a gente escolhe os espetáculos. Comédia, sem dúvida. Comédia e stand-up, mas que não só no estado, isso é algo no Brasil mesmo, né? Comédias, stand-ups, e aí, quando no Rio e São Paulo, os musicais. Mas eu acho que tem público para todo tipo de peça. Eu acho que existem textos mais nichados, para um público mais segmentado, mas tem atração para todo tipo de público. Vocês estão com quantas peças e circuitos em cartaz até o final do ano? Aqui em Vitória, a gente começa agora o Circuito Cultural Unimed, que são 3 espetáculos. Fora isso, a gente tem espetáculos que não fazem parte de nenhum circuito, mas tem uma programação talvez de 1 ou 2 espetáculos por mês aqui em Vitória. Em paralelo a isso, a gente estreia um espetáculo dia 4 de julho no Rio, 3 Mulheres Altas, reestreia. Esse espetáculo ele ficou em cartaz ano passado, agora a gente teve uma mudança de elenco e a gente faz uma reestreia dia 4 de julho. Em julho também estreamos um espetáculo em São Paulo, também uma reestreia, que é o espetáculo antes do ano que vem, com a Mariana Xavier. Em agosto a gente estreia um espetáculo chamado A Geladeira Mágica, que é um espetáculo que nasceu aqui de Vitória, e agora vamos montar com atores de São Paulo, vai ficar em cartaz em São Paulo por um mês de agosto. Em outubro, de onde vem o dinheiro, em São Paulo também. A gente tem 3 produções em São Paulo, uma no Rio, e uma média de até o final do ano, uns 10 projetos em Vitória. Muita coisa boa, muita coisa boa.
desde projetos musicais até dança, stand-ups, peças de comédia, dramas, tem um pouquinho de tudo, assim. Importantíssimo que o público siga a WB, né, no Instagram, a WB Produções, é muito importante. A gente sempre avisa com muita antecedência da venda dos ingressos, então esse público ficar ali atento mesmo ao que está acontecendo. Mas tem muita coisa boa, assim. Tá um ano rico em produções, né? O que a gente pode falar, assim, agora, que são os ingressos que já estão à venda, inclusive, que é a Tropa com Otávio Augusto, tem Marco Luque, tem Marcos Vera, tem um festival de dança em trânsito com atrações internacionais que vai acontecer no Palácio da Casa do Governador e no Sesc Glória. Mas, assim, tem umas 3 coisas muito, muito legais que vai acontecer em Vitória esse ano que a gente ainda não pode falar. Aquela coisa, a gente não pode falar ainda. Mas, final do ano. Então é isso. Fique atento às redes da WB, porque vocês não vão se arrepender. Não tem uma fórmula, sabia? Não tem uma fórmula exata. Esses dias a gente estava até conversando aí, Bruna, sobre isso, que às vezes você cria uma expectativa muito grande daquele projeto. Vai ganhar prêmio. Vai ser um sucesso de público. E não chega até o espectador. Claro, a gente vai buscando sempre ali um bom texto, uma boa direção, uma produção com muito acabamento, uma grande equipe criativa, atores de qualidade, conhecidos. Você vai buscando ali ser o mais assertivo possível. Mas não tem ali, a gente nunca vai ter uma absoluta certeza se aquele projeto vai ser um sucesso ou não. Qual foi a peça ou produção mais memorável que vocês já trabalharam e por quê? Produções que não são de realizações nossas, que fizemos aqui em Vitória. Ensina-me a Viver, com a Glória Menezes. Bibi, que é a nossa grande inspiração. A gente produziu ela aqui. Maria do Caritó. Fagundes. Não, alguns marcos também, exemplo, Paulo Gustavo, Minha Mãe Uma Peça, né, no Álvares Cabral. Sim. Uma média de, 10 mil pessoas. Uhum. O musical Suassuna ao Alto do Reino do Sol, na Praça do Papa, né, que a gente fez. E foi incrível ali, você vê um evento aberto ao público. Uma circulação do Grupo Galpão, que a gente fez em várias praças públicas do interior do Espírito Santo. Então a gente foi para São Mateus, Linhares, Vitória, não lembro outras cidades, mas foi muito incrível. Eu acho que nesses 17 anos, a gente foi criando, construindo memórias, assim. Mas a cada desafio, a gente foi aprendendo, né? Vivenciando muitas experiências. Então, exemplo, um projeto chamado S em Cena, que foi a nossa primeira circulação nacional de um projeto. Então, isso pra gente foi um marco também muito importante. Mas a cada produção é um novo aprendizado, assim, é uma nova experiência. Quais são os planos futuros da WB Produções? A gente acabou de comprar os direitos autorais de um grande musical Broadway, que a gente também não pode falar o nome ainda, mas vai ser uma grande experiência pra gente. Estava na nossa listinha de check já tem muito tempo e agora a gente vai conseguir realizá-lo. Projeto para 2026, 2027 talvez. A gente tem grandes projetos aí para executar ainda, né? Alguns que a gente já pode falar, que é Chanel, com a Cristiane Torlone, que a gente vai montar também em 2026. A Morte do Caixeiro Viajante. Tem bastante coisa, assim. E enfim, a gente vive de sonhos, né? Então, a gente vai renovando os nossos sonhos a cada ano. Acho que é isso. Acho que agora o nosso grande sonho a ser realizado realmente é esse. De realizar um grande musical mesmo, mas tem muitos outros ainda que estão por vir. Obrigada pela participação. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Vá ao teatro. Isso aí, é importantíssimo, né? Primeiro, valorize os atores locais, valorize os grupos locais. Nós vivemos num estado realmente com artistas incríveis e que merecem você, quanto espectador, que assiste essas peças. E não deixem de ir ao teatro, porque indo ao teatro, além de você sair de ali feliz, leve, motivado, você estimula ali toda uma cadeia produtiva de geração de emprego mesmo. E quanto mais o teatro estiver fortalecido,
mais a gente vai ganhando espaço e mais o Estado cresce e desenvolve.